pessoal, agora em relação à intramuscular. A intramuscular ela é um pouco diferente em relação às outras duas vias que a gente verificou, porque aqui nós vamos ter que analisar qual que é, né, aproximadamente a massa muscular do paciente, ou então o tamanho de tecido, né, que a gente tem que vencer antes de chegar até o músculo. Porque, por exemplo, um paciente obeso não vai ter o mesmo, né, a mesma... Se você não escolhe a mesma agulha para um paciente obeso para um paciente magro. Então, se a gente lembrar lá de novo, né, da anatomia, a anatomia está sempre presente na nossa vida. Eu vou desenhar aqui de novo a pele. E aqui embaixo a camada de músculo. Então, pessoal, a gente vai ter que vencer tudo isso aqui e ter certeza de que a medicação ela está inserida no músculo. Então, para isso, primeira coisa, né, a gente sempre vai seguir as recomendações de tamanho de paciente. Então, levar em conta principalmente o IMC. Então, se o paciente for muito obeso, a gente vai ter que pegar uma agulha mais comprida. Se um paciente for mais musculoso, às vezes também tem que pegar uma agulha mais comprida, porque ele vai ter músculo suficiente para segurar, né, essa medicação. E outra coisa também é que a gente tem que verificar que tipo de medicação a gente está realizando. Se for uma medicação mais viscosa, a gente vai ter que utilizar um calibre maior, né, para que essa agulha não entupa no momento da medicação, e aí você tem que refazer, né, dar outra picada no paciente, porque você não escolheu a agulha correta. Então, se você está aplicando alguma coisa mais líquida, mais fluida, não tem problema, pode ser uma mais fina, né? Isso causa menos desconforto no paciente. Agora, se for, por exemplo, uma benzetacil, né, que a gente conversou nas outras aulas, não tem jeito, temos que fazer numa agulha mais grossa. E às vezes mais grossa, se o paciente for obeso, também quer dizer maior. E aí a dor pode ser bem mais desconfortável realizar essa medicação. Tudo bem? Bom, então os passos, né, eles seguem o que a gente já tem conversado. Então sempre vou até o meu posto de medicação munido da minha prescrição, vou preparar a medicação lá, escolher, né, sempre lembrar de quem é o paciente, como ele está. Porque se eu preparar a medicação antes, como é que eu vou saber, né, se nunca vi o paciente na vida, prepara a medicação e aí o paciente é o dobro do tamanho do que eu pensei que ele era. Ou então ele é uma criança, né? Escolhi uma agulha muito grande. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né? Tanto o comprimento da agulha quanto o calibre da agulha. Então, se a gente não levar isso em conta, a gente pode acabar ou estragando medicação ou perdendo material porque não se atentou a certos detalhes. Então, você preparou sua medicação, você vai até o leito do paciente, né, vai explicar para ele tudo aquilo que vai ser feito, o porquê vai ser feito, né, ele entendendo, aí você vai lavar as suas mãos e preparar a medicação para realizar. Bom, você escolheu, por exemplo, uma agulha, né, sei lá, 40 por 12, na pior das hipóteses, assim, uma agulha gigantesca. Geralmente é utilizada para aspirar a medicação. Então você escolheu uma agulha muito grande e uma pessoa muito pequena. Aí você tem que trocar, sei lá, uma agulha 25 por 38, por exemplo. Né? Ou então a gente pode falar em gauges também. Escolhi uma 18, que é gigante, escolhi uma 22, que é menorzinha, 24, que é menor ainda. Às vezes para lactantes, né, que são os bebês bem pequenininhos, fazer uma intramuscular, principalmente as primeiras vacinas, é importante fazer com essas agulhas menores. E sempre que você está seguindo o que a gente já falou antes, né? Preparou a medicação, preparou o paciente, escolheu o local, a gente já vai falar quais são os locais e qual a técnica para cada um. Colocou o paciente numa posição confortável, porque é sempre importante nesse momento colocar o paciente em posição confortável para que a dor, né, seja a menor possível
e para que isso também não altere, por exemplo, o nível de consciência. Tem gente que desmaia por sentir o mínimo de dor, então você tem que fazer com que o paciente esteja o mais confortável possível, então pelo menos sentado ou deitado no momento da injeção, tá? Então sempre vai ser, né, você fez a antisepsia da pele, então você vai fazer a prega do músculo, você vai agarrar aquele músculo todo, então tem aqui o meu tríceps, por exemplo, eu tenho que fazer a prega do músculo inteiro, né, para você trazer ele bem para frente e aí utilizar 90 graus. A gente vai sempre fazer a intramuscular 90 graus. O professor nunca é voltado para baixo? Calma, a gente já vai falar sobre isso, tá? Então, 90 graus. E aí, na subcutânea, né, e aqui na intramuscular tem uma coisa muito importante, que é realizar uma aspiração antes de injetar. Por quê? Porque, será que está passando algum vaso sanguíneo aqui? Se estiver passando algum vaso sanguíneo, pessoal, isso impede, né, não é para você fazer a medicação se você aspirar algum sangue, grandes quantidades de sangue. Porque afinal de contas você não está fazendo uma intravenosa, você está fazendo uma intramuscular ou uma subcutânea. Então, aspirou sangue para o procedimento, não injeta a medicação. Não voltou sangue, está tudo bem. Você faz a medicação, né? Você coloca, né? Aplica a medicação toda de forma contínua, né? Não de uma vez, assim, pode ser perigoso para o paciente. Então, de forma contínua, não muito lerda, não muito rápida. Terminou de aplicar a medicação, coloca o algodão próximo, né, do local de punção e retira a seringa com a agulha em um movimento firme e único, né? Não vai ficar cutucando o paciente e lembra sempre de nunca trocar as mãos. E nenhuma das técnicas que a gente falou aqui você vai trocar as mãos, é sempre com a mão, né? Mão que pica é a mão que fica, nunca se esqueça disso. Se você trocar as mãos, você pode, por exemplo, perder a medicação, a seringa cair no chão, ou então você pode machucar o paciente, enfim, várias situações que pode acontecer caso você troque as mãos. Então, mão que pica é a que fica, nunca troque as mãos em nenhum tipo de punção. Seja ela intravenosa, seja ela intramuscular, subcutânea, ou até na intradérmica, né, que ela é bem tranquila, né? Ela, apesar de dar muito mais dor que a subcutânea, não tem tantos riscos, mas então a gente nunca vai trocar as mãos, beleza?